Falar sobre habitação em Portugal é talvez um dos temas mais importantes e atuais. Se você fizesse um planejamento para vir para Portugal em 2015, 2018, 2020 e parasse no tempo e utilizasse esse seu planejamento de 5 anos atrás, 4 anos atrás, para usar esse mesmo planejamento hoje, em 2023, 2024, você teria um grande problema. Porque em 5 anos, vamos lá, em 4 anos pós-pandemia, tudo mudou no quesito habitação em Portugal. A primeira informação que eu preciso te dar é: os preços, em termos gerais, aumentaram em relação ao que era no passado. O valor de um arrendamento, ou seja, de um aluguel no passado, e o valor de um aluguel agora, em 2024, aumentou e aumentou muito em relação ao que era antes. Fábio, mas você já começa a live me dando um banho de água fria? Não. Eu começo a live te preparando para a seguinte informação: a imigração ou um processo imigratório é um processo vivo, ou seja, ele sofre alterações, ele sofre mudanças. Por essa razão, você precisa sempre estar muito atualizado e estar muito atento às fontes que você está organizando o seu planejamento. Por exemplo, a gente teve aqui um comentário do Felipe com um planejamento para 2025. Daqui a um ano, ó, a Camila Damasio aí. Seja bem-vinda, Camila. Boa noite. Daqui a um ano, muita coisa pode mudar. E pode mudar para melhor? Pode. Os preços podem diminuir? Podem. Os preços podem aumentar? Pode. Então, o que é importante você entender aqui desde já? Um processo imigratório é um processo vivo, em que as coisas podem mudar. E você precisa estar atento a tudo. Eu posso falar aqui sobre a questão documental, por exemplo. A análise dos processos se dava numa velocidade no passado e hoje é uma outra velocidade. Estão demorando mais tempo para serem concluídos os processos, por exemplo, de cidadania. Mudou para pior. Ou seja, um processo que antes acabava em 1 ano e meio, hoje às vezes dura 3 anos. Processo de netos. Estou falando aqui em 2024. Um processo de filhos que durava 5, 6 meses, agora dura 1 ano e pouco para acabar. Então, o processo, por exemplo, da parte documental piorou, apesar de várias propostas que a gente tem ouvido constantemente de processos para melhoria desse tempo dos processos. Mas eu estou te dando o fato de hoje. Na questão habitacional, não é diferente. Nós vivemos hoje em Portugal a seguinte realidade: nós temos uma baixa oferta de imóveis disponíveis para arrendamento, por exemplo, e uma alta procura. O que isso significa? Que um imóvel que vai para o mercado, ou seja, que é disponibilizado, ele fica inflacionado no seu preço. Porque como tem muitas pessoas querendo arrendar, alugar um imóvel, acaba que em alguns casos vira quase que um leilão. Quem paga mais leva. É fato que recentemente nós tivemos uma alteração na legislação que pode sofrer ainda novas alterações, porque agora tem um novo governo em Portugal, um programa chamado Mais Habitação, que de alguma forma tentava regulamentar essa questão referente às rendas, para que não houvesse um inflacionamento aí absurdo. Por exemplo, uma pessoa que arrendou um imóvel há, digamos, 3 anos atrás, a 600 euros, por exemplo, um T3, né, que é um imóvel de 3 quartos, né, 3 dormitórios. Agora, se ele tentasse arrendar o mesmo imóvel, estaria 1.000, 1.100, 1.200 euros. Olha a diferença. Em 3 anos, quase que o dobro. Fala aí, Giovanni, seja bem-vindo, boa noite.
DSTS, boa noite, seja bem-vindo também. Então, só começando aqui, só o esquenta. Então, observe. Se você está dentro de um planejamento e faz uma conta, bom, eu preciso de tantos euros para conseguir o meu imóvel, tantos euros para o meu custo de vida, automaticamente, de um ano para o outro, ou estou fazendo um recorte aqui dos últimos 3 anos, esse valor teria aumentado muito. Então, vamos diretamente para facilitar a sua percepção. Atualmente, em 2024, o salário mínimo português é de 820 euros. Esse aqui é o seu referencial, o salário mínimo português. A maior parte da população portuguesa vive com em torno de 2 salários mínimos. Vamos considerar aqui em torno de 1.640. Vamos fazer uma matemática aqui muito importante para o teu planejamento? Joga sempre para cima. Quer não errar? Joga para cima. Então pensa assim, eu preciso de em torno de 2.000 euros mensais para poder viver com conforto, com mais conforto em Portugal. Ok? Olá, Sônia. Seja bem-vinda. Boa noite. Então, pensa mais ou menos nessa conta. Em torno de 2.000 euros mensais. E aqui eu estou tratando como se fosse uma pessoa solteira. Ok? Lógico, Fábio. Eu sou casado. Dá para viver com 2.000 euros? Dá. Lembra que eu te falei que um salário mínimo é 820? Eu estou jogando para cima. Qual é a ideia disso aqui, pessoal? É que você tenha uma preparação sempre considerando valores acima, sempre considerando, vamos dizer assim, as oscilações. Você está considerando inflação, você está considerando imprevisto, você está considerando questões que podem acontecer, uma manutenção de um carro, um medicamento, qualquer coisa. Não se faz planejamento imigratório com o mínimo para baixo. Isso eu digo para que você tenha mais tranquilidade. Não, Fábio, eu consigo viver bem com 820. Ok, não estou questionando isso. Tá certo? Não estou questionando isso. Eu estou tentando, de alguma forma, fazer com que você tenha uma mentalidade sempre pensando além. Ok? Só isso. Prevenção. Só estou te mostrando prevenção. Então vamos lá. Olha só que coisa curiosa. O salário mínimo de 2024 é 820 euros. O de 2023 era 760 euros. 2023. Então, perceba o aumento que teve aqui, em torno de 60 euros. Em 2022, se eu não me engano, o salário mínimo era de 720, alguma coisa assim. E antes disso, em 2021, era 665. Perceba o aumento do salário mínimo português. E aqui eu quero te chamar a atenção para um outro fator. Fator câmbio. Se a sua renda no Brasil, ou se a sua renda vem do Brasil, você precisa considerar um câmbio que no momento é em torno de 5,5, mais ou menos isso, se eu não me engano. Então, o que a gente faz sempre? Pensa em 6. No auge da pandemia, a gente chegou a 7 num período. 1 euro era o equivalente a 7 reais. Isso no auge da pandemia. Isso caiu e hoje é mais ou menos em torno de 5,5, tá assim já há algum tempo. Então, ó, deixa eu ler aqui a pergunta da Mércia. Sim, estou me planejando para cima por causa da variação do euro. Uma hora está mais baixo, outra hora está mais alto. Exatamente o que eu acabei de falar, Mércia. Perfeito. Você está alinhada corretamente dentro do planejamento. Então, qual é o seu trabalho? Joga para cima. Se o euro está 5,5, conta ele como sendo 6. Ok? Essa é uma dica que eu dou para todas as pessoas. Então, Fábio, calma aí, vamos organizar a ideia aqui. Beleza, vamos lá. Eu preciso analisar o fator câmbio? Sim. Eu preciso analisar o fator salário mínimo português? Sim, porque todas as coisas são normalmente
baseadas ou veiculadas, vinculadas ao salário mínimo português, perfeito? Que é o salário base. Porém, Fábio, você está falando para mim que o imóvel, ele às vezes vale mais, dependendo do tamanho do imóvel, da localização do imóvel, o custo dele é superior a um salário mínimo. Sim, essa é uma realidade atual que Portugal tem vivido. Hoje, você, dependendo da região, não consegue alugar ou arrendar um imóvel com um salário mínimo.